Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, à Escola Bíblica Virtual. Nós temos reservado esse tempo para estudar a Palavra de Deus. Nesse tempo, nas doutrinas bíblicas, temos estudado sobre a escatologia. E é importante entender como as Escrituras falam sobre os tempos do fim. Quero convidar você para orar mais uma vez nesse dia, agradecidos porque estamos juntos agora em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse grande privilégio do encontro para o estudo da Bíblia e nós nos inspirarmos na grandeza e soberania do Senhor revelada em sua palavra. Todos os que estão agora conectados nesta escola bíblica, que sejam, pois, enriquecidos e abençoados em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, na ação mediada do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na nossa lição de hoje, nós vamos estudar e completar a nossa abordagem sobre o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele foi escrito há muito tempo atrás. Nós certamente podemos aprender muito com todas as informações que encontramos nesse livro. Então eu quero convidar você, depois de todas as aulas que nós já tivemos, para agora focar a nossa atenção numa visão geral sobre o livro do profeta Daniel. É claro que nós temos aqui as profecias messiânicas, nós temos aqui as profecias apocalípticas. O livro de Daniel, com certeza, foi um livro muito importante para o primeiro século. A literatura apocalíptica do primeiro século estava ali revelada no livro de Daniel. Por isso, venha conosco, vamos dar uma olhada mais uma vez na soberania e no domínio de Deus na história. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, você que tem acompanhado desde o começo, nós nos deparamos com as profecias que estão marcadas por sonhos e visões. A imagem do sonho de Nabucodonosor, que aparece em Daniel no capítulo 2, os versos de 1 a 49. Na sequência do livro encontramos a visão dos 4 animais e o ancião de dias. No capítulo 7, os versos de 1 a 28. Depois o carneiro, o bode e o pequeno chifre. Daniel capítulo 8, de 1 a 27. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9, de 20 a 27. Os reis do norte e do sul, Daniel 11, de 1 a 45. E o tempo do fim, Daniel 12, de 1 a 13. Nós podemos aqui dividir a visão de todo o livro a partir do que nós podemos chamar de 5 eventos principais. O primeiro evento é esta imagem do sonho de Nabucodonosor. O segundo, a visão dos 4 animais e o ancião de dias. O terceiro evento, o carneiro, o bode e o pequeno chifre. O quarto evento, as 70 semanas de Daniel. E o quinto evento, que nós podemos unir os reis do norte e do sul, a Pérsia e a Grécia, apresentadas nas Escrituras, junto com o tempo do fim. De olho nesses 5 temas, nós podemos aprender lições muito importantes para a igreja em todos os tempos. Lições da literatura apocalíptica. A mensagem que nós então encontramos a partir desses elementos que estão aí presentes no livro de Daniel, ela também acompanha 5 importantes pontos que fazem parte da literatura apocalíptica. O primeiro deles é a soberania de Deus na história. Qualquer desses eventos, sonhos ou visões, eles vão enfatizar a soberania de Deus em toda a história. Podemos encontrar também em todos esses eventos do livro de Daniel as fronteiras dos reinos humanos. Reinos que se estendem, reinos que se encurtam, reinos que são erguidos, reinos que são levantados, governantes que ascendem, governantes que descendem. Nós podemos ver a fronteira dos reinos humanos.
todas elas debaixo da grande fronteira da soberania de Deus. A soberania de Deus se estende por todos os reinos do mundo. Isso nós podemos aprender com todas estas figuras no livro de Daniel. Além disso, nós podemos focar a nossa atenção sobre o que Daniel chamou de abominável desolação. Isso chama a atenção para tempos difíceis, para o que no Novo Testamento é conhecido como a grande tribulação. Podemos, nos ensinamentos de Daniel, compreender que tempos difíceis, eles sempre estiveram reservados para o povo de Deus na história. Mas o livro de Daniel aponta para um tempo de tribulação como nunca houve, em concordância com o que Jesus ensinou no Novo Testamento. Uma outra temática que nós encontramos aqui no livro de Daniel, e é uma grande contribuição para a literatura apocalíptica, é a figura do anticristo, que está ali desenhada ou apresentada por figuras enigmáticas como chifres, governantes e reis que se levantam contra o povo santo, contra o príncipe das estrelas e contra o ungido. Aqui está uma figura personificada, a figura do anticristo, apontando também para a história e para o tempo do fim, indicando que a igreja há de enfrentar períodos de tribulação. Ela sempre enfrentou, mas nós caminhamos para um período aonde antes da volta do Senhor Jesus, a igreja há de atravessar um grande período de tribulação como nunca houve na história. Mas o grande ensinamento que nós podemos encontrar em Daniel, em todos esses elementos, com certeza é o estabelecimento do reino eterno do Messias. Conquanto possamos pensar na soberania de Deus em toda a história e todos os acontecimentos, as fronteiras dos reinos humanos, a abominável desolação, o anticristo, nada do que pode acontecer sobre a terra pode impedir esse reino eterno do Messias. Então, a grande mensagem do livro de Daniel, sem dúvida, é a soberania de Deus e o estabelecimento do reino eterno, o reino que nunca será abalado. Se nós seguirmos olhando as figuras que aparecem no livro de Daniel, podemos confortar o nosso coração a respeito de duas coisas: períodos de dificuldade, períodos de abatimento, de abominação, de desolação e de tribulação nos governos humanos, mas sempre culminado com a vitória do povo de Deus. Então vamos dar uma olhada muito brevemente naquilo que nós já observamos, agora de uma outra forma. Quando nós pensamos sobre a primeira figura enigmática que aparece no livro de Daniel, aquela imagem do sonho de Nabucodonosor, o que está descrito no texto bíblico dá conta de um período claro de dificuldades, de tribulação, mas esse período ele é consumado com a vitória do Messias. Então acompanhe o que nós podemos encontrar em Daniel, no capítulo 2, os versos de 31 a 35. É preciso lembrar que esta visão de Nabucodonosor se deu no ano 603 antes de Cristo. Então você pode imaginar que o Senhor, que é soberano, já estava revelando a Nabucodonosor uma linha histórica, e essa linha histórica fala da soberania de Deus. 31 a 35, capítulo 2. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível.
A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Diz o texto no verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse primeiro trecho das Escrituras mostra reinos, impérios, governos que seriam abalados, definitivamente esmiuçados por uma grande pedra que aponta para o fim dos tempos. E como termina esse acontecimento? Daniel capítulo 2, de 44 a 45 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Na primeira figura enigmática que aparece no livro de Daniel, os reinos que se sucedem com todo o seu poder e com toda a sua glória, eles por fim serão esmiuçados pelo grande reino, pelo reino que não pode ser abalado. Compreendemos que aqui é, sem dúvida, uma mensagem de encorajamento e de esperança. Apesar de todos os governos difíceis no mundo, um dia o reino eterno de Cristo será estabelecido para sempre. Esta figura aponta então para a segunda vinda de Cristo. Você pode consolar o seu coração a respeito desse domínio que se estabelece para todo sempre. Quando nós passamos para a segunda figura, ou o sonho que Daniel teve com a figura de 4 animais, também podemos confortar o nosso coração. Podemos compreender que há um período de dificuldade e de tribulação, mas o fim dos tempos está destinado para a vitória do povo santo e do povo de Deus. Podemos ver isto através de Daniel capítulo 7, de 11 a 12. E para lembrar, esta visão, ela se deu provavelmente no ano 553 antes de Cristo. Deus estava revelando uma mensagem da sua soberania e de esperança para o povo de Deus. Daniel 7, de 11 a 12, encontramos o texto que diz: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado a prolongação de vida por um prazo de tempo. Esse pequeno trecho do livro de Daniel fala do último animal com 10 chifres, e aquele último chifre que tinha olhos e que tinha boca e que falava coisas grandes, coisas altivas, e blasfemava contra os santos e contra o Altíssimo. Esta é a figura do anticristo. Aqui há um momento de tensão, aqui há um momento de perseguição, aqui há um momento de conflito, aqui há um momento de tribulação. Mas o texto diz, nesses versos que acabamos de ler, que ele será quebrado, que ele foi queimado, que ele foi destruído, conforme podemos ler em Daniel capítulo 7, de 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Conquanto a figura que aparece no capítulo 7, a visão dos 4 animais, seja aterradora e angustiante, que apontam para reinos, desde o reino babilônico até o Império Romano, e podemos dizer, de certa forma, até a nova ordem mundial, os reinos que se sucedem, que se levantam com a sua opressão, eles serão, sem dúvida, vencidos pelo reino eterno do Filho do Homem. Aqui aparece pela primeira vez nas Escrituras essa declaração do Filho do Homem, o Filho do Homem que vai ser também conhecido no Novo Testamento. É uma declaração expressa sobre a pessoa de Jesus. Se seguirmos para os próximos elementos que aparecem, a visão do bode e do carneiro e do pequeno chifre, que aparece no capítulo 8, de 1 a 27, um texto e uma visão que aconteceu em 551 a.C. Se olharmos o que está em Daniel 8, de 8 a 12, também podemos identificar um período de tribulação, um período de perseguição, um período da presença do anticristo. Nós podemos confortar o nosso coração sobre o desfecho também desta visão. Diz o verso 8: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou para a terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel dá essa rica contribuição a respeito da prosperidade do anticristo, do assolador, aquele que está sendo apresentado aqui na figura ou tipificado por um chifre. Como você pode ver, cada elemento que nós encontramos no livro de Daniel não deixa passar esta visão das tribulações, das dificuldades que sobrevirão ao povo de Deus por meio dos governos. O povo de Deus, ao longo da história, sempre esteve sujeito a passar por lutas e provações nas mãos dos governos e dos impérios. Mas o que mais uma vez conforta o nosso coração é ler Daniel no capítulo 8, os versos 24 e 25. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Veja que tipo de perseguição. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas com muita atenção, olhe esse trecho: mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Não há que pensarmos que nenhum governo ou império, nenhuma perseguição que venha sobre a igreja e a figura personificada do anticristo no fim dos tempos, com toda a sua vitória, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade para produzir o engano, não há que pensar que isto subsiste para sempre. Mas uma vez o desfecho desta visão é que ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esta não é uma luta e uma batalha humana, esta é uma determinação divina. Nos 3 elementos vistos até aqui, nas 3 visões, no sonho de Nabucodonosor,
no primeiro sonho de Daniel e agora no segundo sonho de Daniel, a soberania de Deus, ela está sempre presente. Os governos humanos, eles têm fronteiras, e a perseguição e as dificuldades que enfrentam o povo de Deus, ela sempre será superada pelo reinado eterno de Cristo. Quando nós seguimos para as 70 semanas de Daniel, também podemos contemplar um tempo de dificuldades. 539 a.C. é a data indicada para o tempo em que Daniel teve esta compreensão. Daniel, capítulo 9, de 25 a 26, assim diz a palavra de Deus: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26, depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. As 70 semanas de Daniel apontam para o tempo do regresso do exílio babilônico até o sacrifício do ungido que é Cristo. Na sua primeira vinda, no ministério de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Esse também é um tempo indicado de dificuldades e de tribulação. No ano 70, Jerusalém, de fato, foi queimada, foi saqueada, e nesse tempo, o sacrifício no templo de Jerusalém, ele deixou de existir. Mais uma vez, olhamos para a história, olhamos para o texto de Daniel e podemos compreender tempos difíceis. Mas esses tempos difíceis, eles sempre manifestam a presença e a soberania de Deus com um desfecho que é a vitória do povo de Deus. Quando nós então olhamos para Daniel no capítulo 9, o verso 27, nós podemos compreender que apesar da desolação, não há uma eternidade nos governos humanos, não há uma permanência. Diz o verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador. Atenção e muita atenção para esse trecho, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando olhamos a literatura apocalíptica, nós não podemos dizer que ela não aponta para a abominável desolação, para tempos de tribulação. Esses tempos de tribulação, eles certamente confrontam a fé do povo de Deus, confrontam a figura do Cristo, do ungido e do Messias, mas em todas estas descrições, há sempre um desfecho soberano. E o desfecho soberano é que até que a destruição que está determinada se derrame sobre o anticristo. Para a gente completar, podemos olhar então os reis da Pérsia e da Grécia, ou seja, os reis do norte e do sul, que são apresentados no capítulo 11 e o tempo do fim no capítulo 12. Provavelmente em 536 a.C., Daniel teve esta compreensão. Quando nós lemos Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Como você pode ver, um tempo de desolação, um tempo de dificuldade, um tempo de perseguição, qual nunca houve na história do mundo. Podemos entender que todas as gerações passam por dificuldades, mas o que antecede a vinda de Cristo,
A sua segunda vinda, sem dúvida, é uma prova de fogo muito intensa sobre a igreja. Na história, é o que nos ensina o livro de Daniel. Diante desse desafio, nós podemos olhar para o capítulo 12, os versos 2 e 3, e nos inspirar na palavra que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Não há uma destruição do povo de Deus, ainda que haja perseguição sobre a fé e sobre a vida e sobre o corpo daqueles que temem a Deus. Nós encontramos sempre uma palavra de vitória sobre o povo de Deus na história. Um triunfo espiritual marcado na história por gerações. Estas 5 figuras, estes 5 elementos, eles continuam afirmando a soberania de Deus. Continuam falando sobre as fronteiras dos reinos e dos impérios humanos. Continua lembrando da abominável desolação ou tempos de tribulação. Apresenta ainda a figura do anticristo, aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe ao povo santo, aquele que se opõe a Cristo. Mas sempre podemos nos inspirar na mensagem de esperança, de vitória, de triunfo, que haverá na história sobre todo o reino, governo ou império, para que definitivamente se estabeleça o governo de Cristo para todo sempre. Nós então estamos lendo um texto que foi escrito por volta de 535 a 530 antes de Cristo. Portanto, nós estamos aí num período de quase 2.600 anos distantes de nós. O que Daniel escreveu é para encorajar o povo do seu tempo a respeito do domínio de Cristo, de um reino que há de se estabelecer para todo sempre. Quando nós olhamos para esta mensagem que nós encontramos no livro de Daniel, podemos então identificar Jesus em Daniel. E quando identificamos Jesus em Daniel, está claro que nós precisamos nos submeter à soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano e Senhor de toda a história. Podemos dizer que Ele levanta nações, que Ele derruba nações, até que os seus propósitos sejam cumpridos. Em Mateus, no capítulo 24, o verso 15, Jesus mesmo fez uma citação de Daniel. E quando Jesus vai citar Daniel, ele vai mencionar a grande tribulação. Então diz o texto: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. No Novo Testamento, Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para o período de grande tribulação, já previsto e revelado no passado para Daniel, mas com certeza um período a ser encontrado na história futura da igreja, dos discípulos, mas certamente da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias. Quando nós olhamos para Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Podemos encontrar também uma referência a essa abominável desolação, também em Daniel capítulo 11:31, diz o texto: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O mesmo Daniel 12:11, que diz: depois do tempo
em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Os tempos de dificuldades que Daniel falou no passado, eles aconteceram pouco depois do ministério de Jesus, na destruição de Jerusalém no ano 70. Mas também esses tempos de dificuldades prefiguram a grande tribulação que há de vir sobre o povo santo antes da segunda vinda de Cristo. Isso afirma a soberania de Deus. Quando nós olhamos então para Daniel, podemos identificar Jesus. Jesus pode ser identificado como a pedra que foi cortada. Assim está em Daniel 2, 44 a 45, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, de que modo foi cortada essa pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Jesus é identificado como essa pedra que foi cortada para esmiuçar todos os reinos. Jesus é identificado como o Filho do Homem, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nas duas vezes que Jesus é identificado, ele é identificado como um reino que jamais será destruído. O Messias, ungido em Daniel no capítulo 9, 25 a 26, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o ungido. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Este trecho também que fala sobre o ungido, apresenta também a figura de Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias prometido, que por meio do sacrifício, ele consegue e conquista o perdão para todos aqueles que nele creem. Ao olhar, mais uma vez, para todas estas declarações, nós então olhamos para o significado do livro de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. E ao olharmos para toda esta literatura, nós podemos ver a justiça de Deus estando demarcada, delineada na história da humanidade. Ler o livro de Daniel, sem dúvida, é encontrar esse contraste entre os reinos e as fronteiras humanas com o reino eterno de Cristo. É encontrar a figura do anticristo na figura do assolador e, ao mesmo tempo, apontar para Cristo, aquele que tem o domínio eterno. É olhar para a abominação desoladora como um tempo de tribulação e, ao mesmo tempo, ser encorajado com a consolação e com a salvação. A grande pergunta que fica para você nesse momento é: que mensagem, que impacto essa mensagem do livro de Daniel, Deus como sendo o juiz, vai trazer ao seu coração? Em Daniel, no capítulo 5, os versos 25 e 28, nós podemos encontrar uma grande demonstração
da balança de Deus sobre os reinos humanos. A soberania de Deus sobre todo o governo humano. Daniel capítulo 5, de 25 a 28, diz o texto: esta, pois, é a escrita que te traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Nós encontramos no capítulo 5 a figura de Belsazar, um dos sucessores de Nabucodonosor. Ele dá um grande banquete, e o que faz no grande banquete? Utiliza os utensílios do templo, que haviam sido levados desde o ano 605 antes de Cristo. Naquele banquete, se regalando e utilizando os elementos que foram roubados e usurpados do templo. Uma mão aparece na parede, uma mão cortada, e uma mão que escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esse texto trouxe grande incômodo a Belsazar. Daniel é chamado para interpretar, e Daniel diz: a mensagem é esta: pesado foste na balança, e foste achado em falta, e o seu reino será dividido. Essa é uma grande declaração que encontramos em Daniel, da soberania de Deus sobre os reinos terrenos. Agora mesmo, qualquer que seja a força do mundo, qualquer que seja o líder em nossa nação ou nas nações, qualquer que seja a grande ordem mundial que venha sobre a história do mundo, o Senhor tem uma balança. O Senhor determina a fronteira de cada reino, de cada império, e então ele diz, nesse tempo: pesado foste na balança. Isto que identifica o nome do livro Daniel: Deus é o meu juiz. Não há que temermos o juízo de Deus, não há que fugirmos do juízo de Deus, há que termos esperança, na certeza de que o juízo de Deus, em Cristo Jesus, o Messias, o ungido, nós fomos justificados. Ao olhar para esse texto, nós podemos então perguntar como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como aqueles jovens vão prevalecer em tempos difíceis. O texto de Daniel, no capítulo 1, verso 17, diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ao olhar para Daniel, capítulo 1, verso 17, podemos entender que o cenário do mundo é prefigurado na história destes jovens no exílio babilônico. A idolatria, a força dos impérios, as conquistas homéricas que ali vão acontecer ao longo da história. Como o povo de Deus atravessa momentos assim na história. Daniel 1,17 diz: sendo capacitados por Deus, sendo sustentados por Deus. Então, naquele ambiente hostil, naquele ambiente revelador, o que Deus faz? Deus capacita aqueles jovens para serem um destaque naquela geração. Não há que temermos todas as perseguições ou dificuldades de nossa geração. O que precisamos é sermos capacitados por Deus no meio da nossa geração. Quando olhamos para Daniel 2:23, Daniel vai agradecer porque o Senhor revelou para ele o sonho. Então ele diz: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. A história de Daniel, a história dos jovens que estão no exílio na Babilônia, servem para inspirar a igreja que atravessa
os tempos do presente, sempre se inspirando na capacidade que vem de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Daniel, no capítulo 3, 24 e 25, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Por mais intensas que sejam as provações, ali em Daniel, o Senhor está revelando que estaria conosco no meio das provações. A mesma coisa podemos observar a respeito da vitória de Daniel na cova dos leões. Quando nós olhamos para o capítulo 6 e o verso 22, Daniel dá esse testemunho: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Os tempos podem ser difíceis. O que está indicado nas Escrituras são tempos de tribulação. Reinos humanos com fronteiras limitadas, até que o Senhor estenda para sempre e eternamente o seu domínio sobre toda a criação. Esse texto que nós aprendemos, que nós absorvemos, vai nos ensinar sobre a grandeza de espírito que está no coração daqueles que temem a Deus, mesmo em tempos difíceis. Por isso, Daniel capítulo 1 e o verso 8 serve para nós como um texto áureo, como uma grande divisa para todos os momentos na história. Assim diz Daniel: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ao olhar para a história de Daniel, sua determinação de não se contaminar com os manjares do rei, traça um caminho para a igreja, traça um caminho para você jovem, traça um caminho para você adulto, para você que é criança, o caminho da dependência de Deus, o caminho de estarmos cada vez mais convictos de que devemos ser fiéis ao Senhor até a morte, porque 2 coisas, elas podem acontecer. Uma é o Senhor nos livrar da morte e dos perigos. A segunda é morrermos, mas descansando em Deus, ressuscitarmos no último dia para a vida eterna. O que Daniel nos aponta é o juízo de Deus. Daniel é: Deus é o meu juiz. A soberania de Deus está afirmada nesse livro. Agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, e há uma grande expectativa escatológica e messiânica para esse tempo, nós devemos encontrar conforto na grandeza e na sabedoria e soberania de Deus, sabendo que qualquer que seja a adversidade que venha sobre o povo de Deus, o Senhor já estabeleceu os limites de todos os reinos humanos, e o seu domínio se estende por todos os governos, para todas as gerações. Continue nesta manhã firmado na palavra de Deus, continue cada vez mais convicto de que a sua vida está nas mãos do Deus soberano. Assim, então, podemos finalizar lendo Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que o Senhor continue sustentando a sua vida para todo o sempre. Que Ele nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus.